reconhecer o valor histórico da Gazeta de Paraupeba, a cidade presta mais duas homenagens a Manuel Antônio da Silva. Uma delas é o prédio do Fórum da Comarca de Paraupeba, que recebe o seu nome, e o outro, a praça, que também presta homenagem a esse importante jornalista. E para falar um pouco mais da Gazeta de Paraupeba, a gente vai conversar agora com eles que estão trabalhando, que conhecem a história e que podem nos contar um pouco mais sobre a Gazeta de Paraupeba. A gente recebe aqui Blanche Matos, que é a restauradora, Joaquim Edmundo, que fez um livro sobre o São Manuel Antônio da Silva, Lauro Diniz, que é jornalista, neto do São Manuel Antônio da Silva, e Leandro Nunes, que trabalhou na digitalização da Gazeta. Bom, gente, é um prazer recebê-los para essa roda de conversa. E eu gostaria de saber, começando pelo senhor Joaquim, como é que foi esse estudo que acabou gerando um livro sobre essa figura fantástica de Paraupeba? Olha, falar sobre a Gazeta de Paraupeba, o Flávio disse que nós vamos falar um pouquinho, mas é complicado, Flávio, porque é tanta coisa que tinha que ficar aqui o dia inteiro falando muito, mas eu vou tentar ser o mais conciso possível. Bom, primeiro o seu dono, diretor, o Manuel Antônio da Silva, que era o nosso querido Sonelinha, ele foi uma pessoa grandiosa, um sujeito fabuloso, tanto como homem quanto jornalista. Olha, o Sonelinha tinha muita coisa para não ser jornalista, para não continuar. Mas ele teve muita coisa para continuar. Eu digo que ele tinha muita coisa para não ser jornalista, porque as dificuldades da época, imagina, hoje fazer jornalismo já é difícil. Naquele tempo, então, primeiro para você obter informações. As comunicações naquele tempo eram uma coisa assim, muito exígua, né? Então tinha que fazer uma ginástica para obter informação, isso vinha sempre atrasado, etc. O Sonelinha tinha que escrever as matérias à mão, na caneta, depois com o tempo que comprou a máquina de escrever, qualquer coisa, mas era difícil. Ele, na época, ele trabalhou muito tempo na fábrica guarda-livro, que eles falavam, né, que era hoje o contador, na fábrica de tecido do Cedro. Não ganhava muito naquele tempo, tinha família para criar. Então, ele botava, do pouco dinheiro que ele ganhava, ele botava lá no jornal. Outra coisa, que ele sofreu perseguições terríveis ali em Paraupeba. Terríveis. Inclusive tentativa de morte, tentaram matar ele uma vez. Escapou para ele. Então ele tinha tudo para não continuar como jornalista. Mas é que ele tinha também tudo para ser jornalista. Primeiro, o pendor dele, né? O pendor dele para o jornalismo. Porque, olha, ele demonstrou isso tanto não só nos atos que exteriorizou no jornal, mas a maneira como muitas vezes ele se referiu. Porque ele era natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E ele foi para lá com 2, 3 anos. Mas ele, muitas vezes no jornal, ele falava a nossa terra, os nossos conterrâneos. Então, ele se intitulou Paraupeba de coração e ele foi o senhor paraupebense. Então, eu digo que ele tinha tudo para não ser jornalista por causa das dificuldades e tinha tudo para continuar pelo amor à terra e ao jornalismo. E esse sentimento de pertencimento faz a diferença na hora de falar de Paraupeba, né? A Gazeta de Paraupeba começa a ter um novo aporte a partir desse sentimento de pertencimento, né? O pai dele, José Antônio da Silva, era português, nascido em Porto, né? Portugal. Era segundo. Agora, ele veio para o Brasil com o pai, ele era um jovem. O pai dele, José Antônio da Silva. Acontece o seguinte, na Europa, na época, a Inglaterra era soberana da marinha de guerra, a maior marinha do mundo, e era soberana também da indústria, né?
A manufatura de tecido da Inglaterra era uma coisa exuberante. Só que, com uma grande parte desse material lá, de algodão, vinha dos Estados Unidos. Com a guerra civil, chamada Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que foi de 1861 a 65, ali foram dizimadas ali muitas plantações de algodão. O Zé Antônio, o pai dele, era um homem de visão. Tanto é que na época ele aprendeu a profissão de tintureiro, que era uma novidade na época. Tintureiro, resumindo, tingia pano para dar mais valores aos panos. Só que lá ele não tinha muita condição de exercer por causa dessa recessão da indústria lá. Ele também aprendeu, fez curso lá de pedagogia. Então, mas ele não via onde aplicar essas coisas lá, por essas razões. Então ele veio com o pai para o Brasil. Chegou em 1872, por aí assim. 2 anos depois ele casou no Rio, foi morar em Petrópolis. E lá ele foi trabalhar. Outra coisa que animou ele a vir para cá é o seguinte: na época o Brasil tinha só umas 3 indústrias de tecidos assim organizadas, né? Era uma em São Paulo, outra no Cedro da época, que era dos Mascarenhas, que está lá até hoje, e uma outra em Petrópolis. Em Paraupeba, na época, chamava-se Tabuleiro Grande. Lá tinha um cidadão, o Avelino Fósforo. É outro também que é preciso preservar a memória dele. Mas o Avelino Fósforo, então, ele montou um jornal na época, ali não existia na região. Eu já vi historiadores falando sobre ele, que ele foi um pioneiro, que até em Sete Lagoas não existia imprensa. É o que eu vi os historiadores falando. Né? E ele, com muita dificuldade, ele projetou uma impressora lá de madeira, arrumou um carpinteiro lá, que montou impressora de madeira. Aí ele fez o jornal chamava A Vida, um jornalzinho pequeno. Depois ele fez um outro que chamava Industrial, o Sonenê, rapazinho ainda, foi trabalhar com ele lá. Então lá ele aprendeu com o Manuel Antônio da Silva as coisas de farmácia, aprendeu, o Sonenê era um sujeito muito inteligente, aprendeu as coisas de farmácia e tomou gosto pelo jornalismo com o Avelino Fósforo. O Sonenê começou a sua carreira jornalística em 1897, ele trabalhando com Avelino Fósforo, ele publicou o primeiro jornalzinho da vida dele, chamava O Bebê, jornalzinho pequeno, O Bebê. Depois de lá eles saíram, foi trabalhar na fábrica no escritório da fábrica de tecido do Ceará. Lá ele começou, lá ele publicou nos jornais lá no Ceará também. O Operário, faz que ele firmou mais no jornalismo, foi em 1911 que ele lançou um jornal lá, a Folha do Cedro. Ela era impressa lá no Cedro, chama Folha do Cedro. Em abril de 1911. Quando foi em 1914, ele desligou da fábrica de tecido, passou a trabalhar e voltou para morar em Paraupeba. Aí em abril de 1914, eu só estou aqui, Paraupeba, né? Lá já chamava Paraupeba. Então ele mudou o nome da Folha do Cedro para Gazeta de Paraupeba. E aí começou a Gazeta de Paraupeba. Então a Gazeta de Paraupeba, uma Folha do Cedro, ela teve 2.433 edições semanais. É porque ele considerava a Folha do Cedro e a Gazeta mais ou menos a mesma coisa. Ele considerava, não só ele. 2.433 edições semanais, com toda a dificuldade. Não foi só nas pesquisas que você vê coisa, mas os antigos da época, ao contrário, que eles não lembravam, ele nunca deixou. Aos domingos, o jornal era distribuído nas cidades, em que era pequeno, nunca deixou. Teve uma época, em 1918, ele teve um sonho assim, de transformar o jornal em diário. Ficou 6 meses, de janeiro a junho de 1918, com toda a dificuldade. Tem hora que eu fico pensando que o Sonenê não tinha juízo, não. Semanal já era difícil. Ele vai fazer o troço
um troço, desculpa a expressão, para fazer o jornal diário. Fez 6 meses, mas depois, por N razões, não teve. Ele falava de tudo nos jornais dele, desde os primeiros no Certo e na Gazeta. Ele falava, olha, o seu Nenê, com os jornais dele, ele foi um grande historiador de Parauapebas. Historiador assim, não historiador dos moldes convencionais, os padrões da ciência histórica, né? Ele registrava, ele falava e registrava. Se não fosse o seu Nenê com os jornais dele, grande parte da história de Parauapebas e do Certo também estaria perdida. Ia ficar aqueles registros oficiais. Olha, o seu Nenê não só registrava as coisas, ele lutava pelas coisas. Por exemplo, quando teve-se a ideia, Taboleiro Grande na época pertencia ao município de Sete Lagoas. Em 1911 teve-se a ideia de conseguir a emancipação política, né? Então começou as reuniões, tinha um teatro velho lá, que foi construído até na época do Avelino Foster, o teatro lá, eram feitas reuniões lá. Quem liderava isso mais lá, na verdade, era o padre Augusto Horta, e tinha lá as pessoas, lá pessoas da família Mascarenhas, pessoas proeminentes lá, e quando fazia isso, ele dava uma cobertura integral, lá, incentivava e tal. E ele fez, então o registro da emancipação do município está toda registrada lá na Gazeta de Parauapebas. Então aquilo que eu falei no início, se não fosse o seu Nenê, a gente teria hoje praticamente o registro oficial do decreto da Lei 556 de agosto de 1911, que criou o município, e os registros ali da inauguração, depois dos primeiros tempos de tensão. Mas lá na Gazeta, quem quiser pesquisar, tem detalhes. Vai continuar sempre na memória de todo mundo que conheceu, e mesmo dos que não conheceram, as pessoas que tomam e vão tomar conhecimento de quem foi ele, né, através de trabalhos e agora o trabalho que vocês estão fazendo lá no Departamento de Cultura, eu já te falei, né? Fora da Câmara, eu já te dei parabéns antes para todos vocês, que é um trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho muito meritório que precisa fazer. Continue, vai continuar como uma pessoa que Parauapebas deve, não só a história de Parauapebas, como as grandes realizações de Parauapebas. Acrescente apenas o gosto dele pela música. Ah, sim, ele era músico. Tocava harmônio na igreja aos domingos à missa e tocava clarineta ou clarinete na banda de música da cidade como um músico qualquer. Simples que era. E o jornalismo, em parte, né, tem um processo de formação hoje, mas muito é da vocação. Sim. E acho que não deveria nunca ter havido obrigatoriedade de diploma de jornalista, porque jornalismo o que é? É uma das expressões maiores da liberdade de expressão. E havendo liberdade de expressão, não deve haver restrição, a não ser da responsabilidade da informação correta. E essa responsabilidade era muito cultivada pelo senhor Manuel Antônio da Silva, né, o senhor Nenê. Ele cultivava para mim duas coisas, vamos resumir bem. Primeiro, o rigor gráfico. Era um jornal graficamente muito bem feito, com os recursos parcos que eram na época, mas era muito bem feito graficamente. E segundo, o rigor da informação correta e rigor gramatical. A revisão do jornal era religiosamente feita pelas melhores cabeças intelectuais. Tinha 2 revisores, ele não limitava a 1, né? E rigor da informação e o estilo de escrever era também cultivado. Então, não basta você escrever, não basta ter conteúdo.
há que ter uma forma que atrai o leitor, e isso que faz a qualidade da notícia, a forma e o conteúdo. Lauro, você como jornalista, como que você avalia a Gazeta de Paraupeba, que era um jornal semanal que acontecia em uma época em que havia muito mais dificuldades para se disseminar essa informação? Como que você avalia esse processo trabalhado pelo Sr. Manuel Antônio da Silva? O Joaquim falou muito bem. Primeiro, o amor pelo ofício de ser jornalista. Havendo amor por qualquer coisa que você faça, você supera todos os obstáculos que sejam possíveis de ser superados. O maior deles lá era a falta de recurso financeiro. Era uma cidade relativamente pobre, então eu acompanhei o sofrimento que ele tinha para conseguir dinheiro para colocar o jornal em circulação. O jornal sobrevivia com assinaturas e com doações que ele publicava. Não escondia quem fazia doações, mas isso não implicava numa adulteração ou alteração da linha editorial baseada na verdade dos fatos. Enfim, o jornal era um jornal moderno para a época, tanto do ponto de vista do ponto gráfico quanto de conteúdo, e sobretudo ela procurava acompanhar o que havia de moderno no parque gráfico. Eu me lembro exatamente quando chegou, a impressora era tocada a pedal. Pedal. E ele depois adquiriu um motor que fez essa máquina funcionar e deu outra velocidade ao jornal e outra dinâmica ao jornal. Então, até nisso ele era preocupado com a inovação tecnológica da época. Interessante o seguinte, o tipógrafo recebia o texto, botava em frente e saía catando letra por letra numa velocidade espantosa e jogava no compositor. Isso depois era montada numa página e vinha, como você contou aí, de fora de São Paulo, a fotografia, clichê. Clichê era montado clichê com... Eu queria só mencionar o seguinte: a importância da imprensa no desenvolvimento de um município, de um estado, de um país. Você veja, pode ligar os estados mais desenvolvidos onde tem a imprensa mais desenvolvida. Imprensa é um fator não apenas de crítica, mas é um elemento de desenvolvimento, de promoção do desenvolvimento econômico e social. Então, acho que a Gazeta do Paraupeba contribuiu enormemente para o desenvolvimento do município. Não só social, mas econômico. Você veja o que aconteceu na cidade devido à importância do jornal. Por exemplo, você pega o Fórum. Era um ato político. Imagina uma cidade daquele tamanho, tem uma comarca. Fruto também do prestígio da força de um jornal. O ginásio antes, também força da imprensa. A Paraupeba Industrial já tinha uma fábrica no centro, só teve para lá porque a força da imprensa ajudou. Então a imprensa, ao contrário do que é hoje, as pessoas criticam, seria um fator apenas de provocar o mal, da notícia negativa, não. É importantíssimo no desenvolvimento de um estado, de um país. Considero essas iniciativas fundamentais, não só para a preservação da história, porque você preservando a história, isso já foi dito N vezes, você está fazendo as bases do futuro. Então, felizmente, graças à Gazeta e à sociedade que se formou em torno dela, nós tivemos uma sociedade muito moderna para a época. Paraupeba era uma cidade que tinha cinema, tinha teatro, tinha sessões de oratória domingo no cinema, tinha cinema, tinha indústria. Então era uma cidade realmente elevada culturalmente, de cultura elevada tinha a cidade. E a Gazeta, digamos assim, era o motor que motivava e impulsionava esse movimento. Então você preservando essa história, você está não só preservando a história, mas está preservando exemplo para as futuras
gerações que se sintam motivadas com esse exemplo que estão recebendo, que vocês estão guardando. O trabalho de digitalização para a preservação é um trabalho um pouco diferenciado, né, do ponto de vista técnico, desse trabalho que é comumente, né, chamado de digitalização. Muitas pessoas confundem com a digitalização comercial. A gente tem uma preocupação maior com a preservação do patrimônio. Não apenas assim você vai reproduzir, virtualizar aquele objeto, né, no papel, mas você vai fazer com aquela qualidade que vai garantir que as pessoas vão conseguir ter a legibilidade no meio digital e que vai conseguir ter qualidade para que algum dia você possa, inclusive, imprimir novamente aquele material, podendo substituir, né, aquela peça em papel que vai se degradando, né, com o passar do tempo. Então, no caso da Gazeta, foi escolhido, tinha entre escolher scanners, né, scanners de melhor qualidade, ou a câmera fotográfica, que também é um processo que garante a qualidade na reprodução. A esses processos eu diferencio chamando de digitalização comercial, que é o primeiro tipo, que se preocupa apenas com uma reprodução simples, sem preocupar com a qualidade, da digitalização com qualidade arquivística, que é essa que preocupa com a preservação. E no caso da Gazeta optou-se por fazer uma reprodução com câmera fotográfica. Em primeiro momento utilizou-se uma tenda de iluminação para fazer com a luz controlada. Depois, com o passar do tempo, eu vi que a luz natural poderia também ser uma opção ainda melhor. Então tive preocupações técnicas para fazer essa reprodução de maneira que garantisse essa legibilidade e também uma certa a similaridade, né, daquele objeto que você digitalizou com aquele objeto físico. A gente, para garantir nesse processo, a gente tem que atingir um certo padrão de resolução, né? Tem que garantir foco, tem que garantir que que as menores fontes, né, de um jornal sejam lidas. Isso é uma coisa, é um critério difícil. Às vezes você não vê no primeiro jornal que você pega. Aí você vai procurando, de repente, e na Gazeta tem, né? Às vezes aquela variedade, né, de tipos de fontes, até você chegar naquela que é a mais complicada, aquela de quase que meio centímetro, 0,3, 0,4. Aquela ali você tem que conseguir ampliar ela e ter leitura. Se você não conseguir fazer isso com a menor fonte, então você não conseguiu garantir uma boa digitalização. Então a ideia sempre foi preocupar, né, com que a leitura de todas as fontes do jornal fossem garantidas e que também as partes, não apenas do centro, né, quando você tira uma fotografia, mas como também das bordas estejam com a mesma qualidade. Pela Gazeta de Paraupeba isso fica muito claro, né? Ali mostra uma história do município belíssimo. Ali é um trabalho muito bem feito e um trabalho raro realmente, pela qualidade, né, E vocês estão no próprio ateliê, essa gravação, essa roda de conversa, vocês estão num laboratório de restauração, né, que aqui foi executado o trabalho de recuperação, né, dos jornais. Antes de mais nada, a restauração do suporte em papel, que a gente chama, tem restauração de tela, restauração de escultura, restauração de papel. O que o restaurador faz é a recuperação do suporte.
para dar estrutura física, de integridade física, né, do suporte para um manuseio seguro. Quando a informação vai embora, por exemplo, você pega um jornal que foi todo comido por traça, por cupim, onde faltou aquela letra, a gente recupera só o suporte, mas não a letra. Não tem como você interferir, mesmo em outros documentos, ou até em obra de arte, pode dizer, restaura também, você não inventa aquilo que foi perdido, que a gente chama de camada pictórica. Você recupera somente o suporte, que no meu caso é o papel. Dentro do suporte papel, a gente tinha até o meados do século XIX, a confecção da matéria-prima era de algodão, de linho, então você tinha um papel mais estável, um papel mais duradouro. Depois, com a utilização da celulose, da madeira, né, você tem um papel de pior qualidade de fabricação. Então são dois desafios muito difíceis no caso do suporte de jornal. Primeiro, ele usava a matéria-prima de pior qualidade, porque sabia que a pessoa ia ler aquele jornal, num dia jogar fora ou usar ele para embalar alguma coisa, que não era para você guardar, né? Usava papéis melhores para um livro ou para um documento importante, e os de piores ia para embrulho, embalagem e jornal. Então foi um grande desafio. E o estado que eles chegaram aqui no ateliê, que até tem que parabenizar, não sei como é que eles sobreviveram para chegar até aqui, porque um jornal de 1940, de 1930, conseguir o papel ainda chegar até a gente, foi alguém que teve o cuidado e o zelo e o amor que foi feito no jornal, que já era para ter desaparecido tudo. A gente já tinha alguns exemplares digitalizados, que a gente fez até pesquisa, o seu Joaquim fez, na Biblioteca Nacional, que existe a hemeroteca, né, que tem jornais digitalizados do Brasil inteiro, mas não completa, algum outro exemplar. E o estado deles, apesar de muito frágeis e degradados, porque o papel ele vai ficando amarelecido e esse processo chama acidez. O papel vai virando uma casquinha, ele vai quebrando. Então a gente tem que estabilizar esse papel quimicamente falando, você tem que dar não um banho, nesse caso dos jornais, foi uma desacidificação, um processo químico a seco, para paralisar o processo. Quer dizer, eu não volto a ele não ser amarelo novinho, mas eu paraliso esse processo quimicamente. E estabilizar fisicamente. No caso do jornal, a gente usa um tratamento em massa, que é aderir um outro suporte, que é que a gente usa muito, é a folha de papel japonês mesmo, veio do Japão, que é muito utilizado na restauração de papel, que você coloca no papel para dar uma garantia física de manuseio, porque estava tão quebradiço que a gente põe chama velatura isso. Você faz uma aderência de um papel ao outro e de forma que ele fique possível a leitura dele, né? Então vocês vão ver, quem tiver a oportunidade de manusear aí na biblioteca, onde eles vão ser guardados, vão ver que essa névoa branca, que tem algumas folhas que estavam muito frágeis, é um papel japonês impregnado que a gente aderiu às folhas mais frágeis. Ele foi recosturado, eles vieram em volumes, né, por ano, por edição, e a gente reencadernou o jornal, colocou uma nova capa, e com a gravação na lombada, e o acondicionamento. O que é o acondicionamento? A gente confeccionou uma caixa com materiais de padrão arquivístico permanente, para que ele fique preservado no armário ou na vitrine onde ele vai ficar. O meu trabalho e o do Leandro são complementares. É claro que as pessoas têm direito a acesso à informação e direito a acesso também a manusear o jornal, mas com muito cuidado, né? Isso vai ser
limitado, porque ele continua velhinho e continua frágil, mesmo com esse tratamento. Então tem de ter todo um cuidado no manuseio e na leitura física do jornal. Né? Foi um prazer enorme, tem sido trabalhar, não sou eu sozinha, tem mais 2 restauradoras que estão nesse processo, hoje elas não estão aqui, que é a Suzana Espolaó e a Fernanda Alves Guerra, e o encadernador, que é o Jonas, que faz o trabalho de reencadernar os jornais. A Gazeta é um repositório não só da história, mas de ensinamento de como exercer cidadania. Bom, a Gazeta é um documento, é um retrato, é uma relíquia de uma época da nossa cidade. Lá, nela, está contido os nossos avanços, os nossos problemas, as nossas aspirações, o dia a dia dessa cidade que até hoje nunca jamais sai do nosso coração. E devemos essa relíquia, esta oportunidade de reviver esses tempos graças ao trabalho do meu avô, Manuel Antônio da Silva. Eu considero a Gazeta de Paraupeba um patrimônio histórico documental da cidade. Ali você tem um registro de boa parte da vida social, cultural, histórica, de todo tipo, né, que não vai encontrar em outro lugar. E você ter isso preservado por tantos anos é um privilégio que a cidade tem, que poucas cidades no Brasil têm esse privilégio. Então, por isso, deve ser valorizado e guardado e preservado e divulgado, ser temas de pesquisa, ser temas, né, de leituras, e que sirva, né, para que aquele que vive em Paraupeba conheça ainda mais a sua história, veja ali como que foi o desenvolvimento, né, da cidade. No meu trabalho eu tive o privilégio de ficar lendo a Gazeta, né? Porque você vai mexendo folha por folha, então todas essas páginas, todos esses jornais passaram pela minha mão, pelos meus olhos, é um privilégio. Agradecer ao município de Paraupeba, porque isso é dinheiro público, investido dos impostos de vocês e do Estado, né? Porque buscou recursos também por leis de incentivo. Então façam desse uso do dinheiro público o melhor, né? Que as escolas aproveitam para fazer pesquisas de fontes primárias, que é o que está precisando, né? Porque não adianta nada a gente restaurar, guardar e ficar como peça de museu. Museu é uma coisa, e arquivos são coisas vivas que precisam ser aproveitadas, né, para utilização. É muito bom ler fonte primária. Vocês vão, as crianças e os estudantes vão aprender muito, em todos os sentidos, lendo esse jornal. Quero cumprimentar a Secretaria de Cultura de Paraupeba por essa importante iniciativa, que é a de preservar as edições da Gazeta, que na realidade é a preservação da história do nosso município. É uma obra que dá prosseguimento a esse livro monumental, Manuel Antônio da Silva, escrito pelo nosso conterrâneo Joaquim Edmundo. Está aí esse livro, que é uma obra literária e histórica da melhor qualidade. Tanto esse depoimento que vocês estão colhendo, quanto o livro, permitem aos que não viveram essa época de reviver esse período tão brilhante da nossa querida Paraupeba. E isso graças ao personagem que deu origem a esse trabalho, meu avô Manuel Antônio da Silva, que nesse momento eu revisito meu coração com emoção por tê-lo conhecido, embora tão pouco tempo, mas que nunca sai da minha memória e do meu coração. Quero que sejam unidos durante toda a vida,
que sejam uns pelos outros, auxiliando-se mutuamente, que vivam sempre em plena harmonia, que nunca façam mal ou desejem mal a pessoa nenhuma, que façam sempre o bem, sejam caridosos, que nunca guardem rancor ou ódio de pessoa nenhuma, que sejam sempre retos na sua conduta e sempre honestos nos seus negócios, que zelem às suas irmãs e à sua mãe, bem como aos meninos menores, encaminhando-os na vida. Não tenham o menor ódio dos meus desafetos que por acaso eu tiver. Se morrer fora da minha casa, será o maior pesar que eu levarei deste mundo. Manuel Antônio da Silva.